A manhã começava com uma energia vibrante no edifício Jambaleia, mas para Arnaldo e Mário Jorge, o dia trazia dilemas que ultrapassavam a rotina comum. Bom dia, Arnaldo, saudou Mário Jorge ao cruzar com o vizinho. Oi, Tatalo, como é que estão os gêmeos? A resposta de Arnaldo veio carregada de um peso dramático, embora banhada por aquele humor peculiar que lhes era nato. Olha, a situação é preocupante, viu? As crianças não falam. Só usam a linguagem corporal que aprenderam com a chimpanzé que toma conta deles. Arnaldo explicava com as mãos inquietas que tentou convencer Gelda de que não se pode deixar crianças o dia todo por conta de uma macaca. Gelda até entendeu, mas a macaca que parecia ter criado o problema real, reagindo de forma intempestiva assim que ele tentou intervir na rotina dos pequenos. Mário Jorge olhou para o volume que Arnaldo carregava debaixo do braço. Que livro é esse? Arnaldo, agora um devoto das lições de vida impressas, respondeu prontamente que não se deve reclamar, mas sim resolver. Era um clássico da autoajuda, escrito por uma autora que, segundo a lenda, estava prestes a desistir de tudo quando resolveu colocar aquelas palavras no papel, vendeu milhões de exemplares no mundo inteiro. Arnaldo lia passagens em voz alta, fascinado. Não peça um copo d'água, vá direto à fonte. Mário Jorge franziu a testa, sem entender a profundidade daquela metáfora hídrica. Arnaldo insistia que o objetivo era tomar a rédea da vida nas mãos. Ele citava que se alguém entender que o cabelo tem um ciclo de vida próprio, aceitará com tranquilidade a calvície. Enquanto isso, o filho de Arnaldo voltava com notícias das crianças. Elas ainda não falavam, apenas gesticulavam como primatas. O rapaz, contudo, afirmava ter aprendido a se comunicar. Quando começou a imitar os gestos, Arnaldo incentivou, citando o livro novamente. Alguém que fala com sotaque é alguém que fala uma língua mais do que você. Mário Jorge, incrédulo, questionava se esmurrar os peitos poderia ser considerado um sotaque. Para ele, as crianças estavam perdendo noção de sua própria humanidade. Arnaldo, imerso em seu otimismo literário, rebatia dizendo que o mau humor crônico impedia o avanço e que terás na boca o gosto da palavra que pronuncias. A conversa foi interrompida por Rita, que estava prestes a perder a paciência. Ela anunciou que levaria Isadora ao médico, convicta de que a moça estava perdendo o juízo. Isadora, a viúva alegre e de caráter duvidoso segundo as línguas mais afiadas, havia sido flagrada segurando a impressora na frente do computador porque a máquina dizia não reconhecer o periférico. Isadora, com sua lógica particular, explicava que estava apenas mostrando a impressora ao computador para que eles se conhecessem. Mas Isadora tinha outras novidades. Ela agora fazia parte de um projeto social chamado Infância Mágica, idealizado pelo senador Chaveia. O nome do senador era uma junção de chave com cadeia, mas como Isadora dizia, ele pagava e isso bastava. A conexão veio de contatos antigos de Arnaldo e de uma amizade de ginásio entre a mulher do senador, Muricy, e Celinha. Na casa de Celinha, a confusão era de outra ordem. Mário Jorge tentava cantar para espantar os males, mas descobria que seus sonhos mais lindos não afastavam o mau humor buzena. A secretária do lar, que se sentia uma escrava russa, atendeu o telefone. Era Muricy Chaveia. Celinha, emocionada por retomar o contato com a amiga rica, marcou um encontro imediato. Mário Jorge, sempre atento ao noticiário, lembrou que o senador Chaveia estava nas manchetes por esquecer de declarar mansões, fazendas e aviões. Era um milagre que o homem lembrasse o próprio nome, embora todos o chamassem apenas pelo sobrenome. Celinha recordava que Muricy fora expulsa do ginásio por roubar provas finais, o que a tornava a alma gêmea perfeita para o senador esquecido. A situação deles era tensa, com manifestantes cercando a casa em Brasília, o que explicava a vinda de Muricy para Rio de Janeiro. Copélia, a mãe de Celinha, entrou em cena com suas memórias escandalosas. Ela lembrou de Muricy e do próprio Chaveia, com quem admitiu ter tido um envolvimento no passado, chegando a ocupar uma diretoria no Senado sem nunca saber do que se tratava. Para Copélia, as garotas boas iam para o céu, mas as más iam a toda parte. Ela defendia sua postura democrática em relação ao sexo e contava a história de Nilza Biroli, uma fazendeira de Pato Branco que fazia de tudo, menos a tal da folhinha verde. O mistério da folhinha verde consumia a curiosidade de todos, mas a história terminou em tragédia antes que o segredo fosse revelado.
Copélia, antes de sair para sua viagem a Barricai, prometeu ensinar a técnica da folhinha roxa em outra ocasião. A chegada de Muricy Chevey ao prédio trouxe um ar de decadência luxuosa. Ela lamentava ter que viajar em aviões comuns e conviver com gente, sentindo-se uma remediada com apenas 400 milhões de patrimônio, após perder metade de sua fortuna. Muricy explicou que ela e o senador queriam limpar a imagem pública através de uma peça de teatro infantil chamada Bicharada em Festa. Ela ofereceu 5.000 reais para cada um dos presentes que aceitasse participar. O cachê simbólico, como ela chamou, foi aceito prontamente por quase todos, apesar dos protestos do filho de Arnaldo, que via naquela generosidade uma armadilha política. O ensaio começou e o cenário era uma mistura de zoológico e asilo. Dona Álvara, a síndica do condomínio, assumiu o papel do Jequitibá, a árvore frondosa. Mário Jorge era o jaguar, Arnaldo Zé Capivara, Celinha Ararinha Azul e Rita Papagaia Sivuca. Isadora fazia a Antadorinha, Buzena a bicha preguiça e Muricy reservou para si o papel da vilã, a Dona Jacaroa. Entre diálogos sobre ecossistemas e o homem branco, a tensão crescia. Arnaldo questionava porque não era o rei da floresta, enquanto Isadora se perdia em dúvidas geográficas sobre leões na América do Sul. A Dona Jacaroa pregava a civilização da floresta através de condomínios luxuosos e bolsas de couro, uma metáfora pouco sutil para os negócios do senador. A música da bicharada ecoava, mas o clima festivo foi quebrado pela revelação bombástica do filho de Arnaldo. Ele afirmou que todos haviam assinado contratos que os tornavam laranjas em contas nas Ilhas Caimã. Muricy teria fugido e trancado a porta, deixando para trás um presente sombrio. Um som de tic-tac começou a emanar da fantasia de Jequitibá de Dona Álvara. O pânico tomou conta da floresta improvisada. Havia uma bomba. Arnaldo e Mário Jorge, em um momento de heroísmo desesperado, tentaram desarmar o mecanismo. Com fios vermelhos e verdes emaranhados e o livro de autoajuda servindo de guia espiritual, Mário Jorge usou a técnica milenar do Nidnité para escolher qual fio cortar. O silêncio que se seguiu ao corte do fio foi interrompido não por uma explosão, mas pelo alívio de que todos estavam vivos. O gesto de Mário Jorge foi aplaudido, provando que se ages com boa intenção, nunca lhe deixam na mão. A vilã Muricy havia partido, mas a vizinhança, unida pelo absurdo e pela sobrevivência, resolveu celebrar o final feliz. Afinal, entre tramas políticas e segredos de Pato Branco, a vida no Jambaleia continuava sendo uma grande festa da bicharada, onde o riso era o único patrimônio que ninguém poderia confiscar ou esquecer de declarar. E assim todos voltaram a dançar, pois os bichos, mesmo os mais atrapalhados, também gostam de celebrar a sorte de estarem juntos por mais um dia.